CPMI ouvindo a CPMI dos atos de 8 de janeiro, ouvindo Anderson Torres. O Márcio Rocha tá lá na capital federal acompanhando, tem informações pra gente. Fala, Márcio, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Anderson Torres continua prestando depoimento aqui na CPI mista que trata dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, ele que chegou ali por volta de 10 para as 9 da manhã, e a comissão, o depoimento começou um pouquinho depois disso, e aí segue prestando depoimento até agora, sendo que teve um intervalo para o almoço ali por volta de 1h da tarde e voltou assim por volta de 2h10 da tarde. A gente tem algumas possibilidades já desse novo depoimento da CPMI, porque a relatora dessa comissão, a senadora Elisiane Gama, quer fazer uma cariação entre Anderson Torres e o ex-superintendente da Polícia Federal na Bahia, Leandro Almada. Isso aí vai ser ainda alvo de um requerimento, vai ser votado esse requerimento para saber se essa cariação vai ser mesmo realizada pela CPMI. Isso porque, segundo a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, existe uma diferença das versões envolvendo Anderson Torres e Leandro Almada naquela visita que Anderson Torres fez na Bahia, um pouco antes do segundo turno das eleições. Segundo o que foi prestado depoimento por Leandro Almada, inclusive nesse caso do dia 8 de janeiro, a Leandro Almada falou que essa reunião que teve com Anderson Torres foi para tratar de um relatório que o próprio Ministério da Justiça realizou, mapeando onde teria sido a maior votação do presidente, do então candidato e hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Bahia. E aí, por causa desse relatório que foi feito aquelas denúncias de blitz da Polícia Rodoviária Federal no estado, que tentariam aí impedir a chegada dos eleitores de Lula para votar durante as eleições, durante o segundo turno das eleições do ano passado. E aí Anderson Torres falou que não sabia de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal no estado e que essa visita que ele fez, que ele realizou no estado, foi para ver obras que estavam sendo feitas justamente na sede da PRF no estado. Lembrando também que Anderson Torres disse que tem contribuído com as investigações desde o início e que a invasão da sede dos três poderes, não estavam previstas, segundo os relatórios de inteligência que foram apresentados para ele enquanto ele era secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Disse também que acredita nas urnas eletrônicas, que não tem indícios que façam acreditar em uma eventual ruptura do sistema eleitoral e negou que tenha sido leniente com os acampamentos que foram feitos na frente dos quartéis do Exército antes do dia 8 de janeiro. Então, ele também falou durante esse depoimento aqui na CPMI, que aquela minuta do golpe que foi encontrado na casa dele durante a operação de busca e apreensão da Polícia Federal, ele chamou de aberração e que esse documento não tem qualquer valor ou significado, ou valor jurídico. Esse é um trechinho que a gente vai ouvir agora do depoimento de Anderson Torres. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao Ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto, chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Pois é, também nesse depoimento, Anderson Torres declarou que o planejamento que a Secretaria de Segurança fez para os atos do dia 8, que culminaram, para os protestos que culminaram nos atos criminosos do dia 8 de janeiro, não foram seguidos pela Polícia Militar do Distrito Federal, que faltaram policiais para conter os atos criminosos do dia 8 e que a inteligência não indicava qualquer evento estranho durante essas manifestações. E isso acabou gerando uma espécie de bate-boca entre ele e também a relatora, a senadora Elisiane Gama, que a gente vai ouvir agora também. Minha pergunta para o senhor é uma pergunta clássica, básica. A Polícia Militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à Praça dos Três Poderes? Eu acredito que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais ali naquele dia. Ou seja, o senhor sai do país 2 dias antes, cumpre, na verdade, umas férias, que acaba sendo algumas coincidências que a gente precisa entender. Quer dizer, o senhor sai do país 2 dias antes, aonde do período de 2 de janeiro ao período de 8 de janeiro, vários alertas eram enviados
E aí nós recebemos que o Saulo, que é da ABIN, ele falou claramente que isso ocorria. O senhor participava de alguns desses grupos, inclusive do grupo de fusão, que também recebeu esses alertas. O senhor sai do país 2 dias antes, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem a responsabilidade da ação ostensiva em relação à Praça dos Três Poderes. Aí o senhor está dizendo, não, a culpa não é minha, a culpa é da Polícia Militar, que estava dentro da própria organização da Secretaria de Segurança Pública. Esse é o fato. Pois é, apesar de ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal para ter o direito de ficar em silêncio no depoimento aqui na CPI, Anderson Torres tem respondido às perguntas feitas pelos parlamentares. E, segundo a defesa, né, é uma estratégia que foi apresentada a ele justamente para ele rebater as acusações, todas as acusações que ele responde na Justiça, e que isso, né, já que ele não fala desde que aconteceram os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Só para a gente encerrar, o presidente da CPMI também, o deputado Arthur Maia, disse que vai colocar em votação um requerimento para reconvocar o ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid. Isso deve ser votado na semana que vem, justamente para ele poder responder sobre as perguntas que ele não respondeu na última vez que ele esteve aqui na CPMI.